e vem lembrar como foi o primeiro torneio que aconteceu em Dragon Ball. E em 1984 lançava um mangá que iria influenciar muito os mangás shonen a partir dali. E esse mangá era Dragon Ball, que está completo em 42 volumes e que foi em publicação até 1995. Claro, eu estou considerando só a fase clássica e a fase Z, que é onde o Akira Toriyama fez a parte da escrita, do design dos personagens, mas claro, você pode considerar o Super eu também considero, ele é canônico, não estou desconsiderando, só falando que eu estou considerando esses primeiros 42 volumes, que são os que foram o Akira Toriyama que escreveu. Se considerar o Super, ainda tem mais volumes e está em andamento até hoje em dia, e também tem a versão em anime. E quando Dragon Ball lançou, ele foi muito ele influenciou muito o gênero como um todo, em várias ideias que ele trouxe para dentro do seu mangá. E uma característica que não foi Dragon Ball que inventou, mas que muita gente considera como um fator que marca muito Dragon Ball, foram os torneios que tem dentro da obra. Na parte clássica tem alguns torneios, na parte Z tem torneio, e na parte Super pelo menos tem 3 torneios. Então o mangá como um todo é conhecido pelos torneios. Tanto que quando um anime shonen ou um mangá shonen tem torneio a partir daí, eles falam, é um torneio como se fosse Dragon Ball, porque Dragon Ball tinha muito essa característica. Mas uma coisa que muita gente nem deve lembrar é, qual foi o primeiro torneio que aconteceu em Dragon Ball? Então é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Eu vou descrever e relembrar você o que aconteceu no primeiro torneio de Dragon Ball, como ele foi o seu começo ao fim e quem foi o grande campeão. Para quem não sabe, ou para quem tem interesse em querer ler depois, o primeiro torneio de Dragon Ball, ele ocorre entre os volumes 3 a volume 5. Ele começa no capítulo 32 e ele se encerra no capítulo 53. Então, para você que tem essa curiosidade, é aí que você tem que realmente ir atrás para ler e conseguir acompanhar esse primeiro torneio, que eu vou descrever aqui como um todo. Então, inclusive, se não quiser spoiler do torneio para saber quem ganha, quem não ganha, o que acontece, leia primeiro e depois volte nesse vídeo para ver o que acontece. A partir daí, vamos falar do torneio. Mas antes de entrar no torneio, eu queria descrever o que aconteceu no mangá até chegar aí. Afinal, estamos no volume 3. Já tiveram 2 arcos de Dragon Ball até chegar no primeiro torneio. O primeiro arco, ele é o arco onde a Bulma conhece o Goku, que é realmente o começo da obra, onde ela explica o que é as esferas do dragão, e a partir daí, eles dois vão entrar na sua jornada para procurar as esferas do dragão, e o vilão desse primeiro arco é realmente o Pilaf, que tá até hoje em dia em Dragon Ball Super. A partir daí da jornada, eles fazem amigos, como por exemplo, é nesse primeiro arco que o Goku conhece a Tite, é nesse primeiro arco que o Goku conhece o Mestre Kami, é nesse primeiro arco que ele conhece também o Pual, ele conhece o Yantia, ele conhece o Onlong, e aí fica esse arco como um todo deles, indo atrás das esferas do dragão, e termina tendo uma grande piada, que seria como o Onlong faz seu pedido para salvar todo mundo, e fazer como que o Goku saia da forma ousada, né? Tem todo esse arco para isso. Depois que acaba esse primeiro arco, começa um segundo arco, que é o arco de treinamento. No arco de treinamento, o Goku pede pro Mestre Kami poder ensinar ele a sua técnica secreta, até porque o Mestre Kami era muito amigo do Gohan, que é o avô do Goku. A partir daí, nesse arco, a gente conhece principalmente a Lanti e o Kuririn. Esses dois são os principais novos integrantes aqui. E o arco fica muito nisso. Goku, Kuririn, Mestre Kami e Lanti, e eles treinando. Então você pode perceber, tudo isso nos 3 primeiros volumes. E quando chega no metade pro final do terceiro volume, aí o Mestre Kami fala que ele quer ver como seus alunos estão prontos e em que nível de força eles estão. E a partir daí, ele fala que vai colocar os seus alunos para poder participar do torneio como um todo. Vale destacar uma coisa que eu pulei, mas é bom falar. Nesse primeiro arco, que é a parte da busca das esferas do dragão, é onde o Goku aprende o Kamehameha pela primeira vez. Então, a partir daí, vai começar o torneio e agora eu vou começar a descrever ele. E o torneio começa nas preliminares, porque são 137 participantes que participam das preliminares, mas só 8 irão chegar na fase final. E essas primeiras partes, a gente não perde muito tempo vendo as preliminares, mas o que tem de importante nesse começo é que pela primeira vez a gente vê o uniforme clássico do Goku e o Kuririn que eles usam quase na obra como um todo. O Goku até muda o formato do seu uniforme, né, o símbolo como um todo, mas nesse começo, aquele símbolo que representa a tartaruga, representa como se fossem a lua
alunos do Mestre Kami é apresentado pela primeira vez aqui. E nessa parte também eles explicam como vai funcionar essa parte do torneio, que são aquelas regras básicas do torneio, que é você não pode matar e você ao mesmo tempo, se jogar ele para fora da arena, a luta acaba se encerrando. Começando a parte realmente das preliminares, mas acontecem poucas coisas, Goku e Kuririn passam muito rápido por todos os seus adversários. As únicas duas coisas relevantes que acontecem realmente nessas preliminares são, primeiro, ver como o Goku e o Kuririn realmente estão muito fortes, onde sem usar muito poder, eles destroem todos os seus adversários. É nesse ponto que a gente percebe que o Yantia volta agora com um visual diferente, porque pra quem não sabe, a primeira aparição do Yantia no primeiro arco, ele lembra muito a primeira aparição do Yantia no Z, que é aquele cabelo longo, realmente que ele parece mais um lutador, um eremita. E quando chega nessa parte, ele aparece com o cabelo curto, ele até fala que a Bulma obrigou ele a fazer isso, até porque nesse momento os dois têm um relacionamento. E a partir daí, eles meio que veem o Yantia, a gente vê o nível de força dele, aprende um pouco mais sobre o Kuririn, porque a primeira batalha do Kuririn é contra alguém que era do monastério quando ele era monge, e é um rival dele de quando ele era menor, então ele aprende rapidamente. E também tem uma cena rápida para mostrar que não só o Yantia tá ali, mas os outros integrantes estão de volta, como a Bulma, o Pual, o Wanlong, e até o Mestre Kami vê rapidamente eles, e aí a gente acaba rapidamente essas preliminares. E aí vai começar o sorteio pra gente saber como vai ser as batalhas de verdade do torneio. E são divididas em 4 lutas. A primeira luta vai ser o Bacterian versus o Kuririn. A segunda luta vai ser o Jack Chun versus o Yantia. A terceira luta vai ser a Lafan contra o Nan. E a última luta vai ser o Goku versus o Gulam. A partir daí eles falam o preço, que é 500 milhões de ienes. Esse vai ser o prêmio do torneio. E também tem uma piada rápida envolvendo um cachorro que ele faz uma... porque realmente esse arco como um todo, ele é uma grande piada. Porque Dragon Ball clássico, para quem não assistiu, as batalhas são muito mais levadas no modo de uma piada, e isso é bem interessante. E essa parte do cachorro representa bastante isso, que é ele só imitando um cachorro, como se fosse um grande discurso do grande promotor do torneio, e aí vão começar as lutas. E a primeira luta é Bacterian versus Kuririn. E no começo, Kuririn começa com uma grande desvantagem, porque o Bacterian, ele é um cara muito maior que o Kuririn, mas principalmente, ninguém que está naquela área do torneio, nem o público, nem quem está em volta, consegue realmente lutar contra ele, porque ele chama Bacterian e não é à toa, ele é um cara muito fedido. E aí é que entra o lance a piada Akira Toriyama. Os golpes que o Bacterian vai dando nos personagens, ou quem ele lutou contra, são golpes como ele arrota na cara dele, ele usa o fedor que ele tem do CC, e ele vai usando esses poderes para poder atacar as pessoas, e o Kuririn não consegue chegar perto dele. Nesse momento, o Kuririn acaba caindo e desmaiando pelo cheiro forte, e quando chega na contagem do 9, porque chegar no 10 ele vai perder a luta, o Goku lembra ele rapidamente que ele não tem nariz. Então, já que ele não tem nariz, ele só tá fazendo aquilo pelo psicológico. O Kuririn acaba levantando, percebendo que aquele fedor realmente era só algo psicológico, e ele acaba rapidamente destruindo o Bacterian, porque ele é mais forte, mas por ele não ter nariz, ele teve essa vantagem contra alguém que só usa o fedor para ganhar os seus adversários. E com o Kuririn ganhando a batalha, a gente vai para outra batalha, que seria Yantia versus Jack Chan. E a batalha, o Yantia já fala que ele tá preocupado porque o Jack Chan, ele foi tão forte, tão rápido na preliminar, que ninguém nem viu ele lutar. As lutas acabavam muito rápido e ele foi um dos primeiros a terminar o torneio. A partir daí, a luta começa e o Yantia já vai pro ataque para saber o nível de poder do Jack Chan. Ele acaba usando todos os seus golpes possíveis, mas ele percebe que nenhum atinge porque o Jack Chan é muito mais rápido que ele. A partir daí, ele acha que já vai ter que usar um poder especial, que ele estava aguardando para um Goku, mas ele vai ter que usar agora, que é o poder do lobo. Ele usa o poder do lobo para cima do Jack Chan, mas também não tem não afeta ele de forma nenhuma. Nesse ponto, sem ter que relar no Yantia, o Jack Chan usa um poder só usando a força da palma da mão, que já consegue jogar o Yantia para fora da arena, e o Jack Chan acaba ganhando a segunda batalha. E antes de começar a penúltima batalha dessa parte do torneio, que seria as quartas de final, você tem um pequeno flashback do Nan, conhecendo um pouco mais sobre ele e por que ele está nesse torneio. O que acontece é que o Nan, ele era um guerreiro de uma tribo, mas a tribo passa por muita fome e muita sede, afinal a área onde ele vive, naquele vilarejo, todo mundo é muito pobre e não tem condições de viver ali. Então a partir daí ele ganhou dinheiro do seu torneio, porque ele sabe que se ele ganhar esse dinheiro, ele vai conseguir comprar água para poder fazer com que a seu vilarejo volte à vida. E a partir desse flashback rápido, a gente vai para a luta dele entre Lafan versus o Nan. E quando a luta começa,
O Nan vai tentar acertar a Lafan, mas logo que ele tenta acertar os primeiros golpes, ela finge que é uma jovem indefesa. E quando o Nan abaixa a guarda, porque ele ficou realmente com medo de acertar ela acerta um golpe nele. Nesse ponto, ele percebe que por ela ser suja, ele não precisa jogar, ele não precisa ter medo de acertar ela. Ele vai acertar ela, então ela apela tirando a roupa e ficando só de sutiã. A partir daí, o Nan fecha os olhos, porque é a única forma dele conseguir atacar ela, senão ele não vai conseguir por ver ela daquele formato seminua. Então a partir daí, ele fecha o olho e acaba acertando golpes rápidos nela, que faz com que ela perca a batalha. Com o Nan ganhando a batalha e a Lafan no chão, o participante Jack Chan tenta encostar nela porque ela é uma mulher bonita e tá no chão, e logo disso o Yanti acaba a desconfiar que o Jack Chan pode ser alguém que ele imagina que seria o Mestre Kami. E fica realmente nessa decisão e ficam tentando revelar e fica esse mistério. Será que o Jack Chan é o Mestre Kami? Até porque quando mostra a Bulma, o Mestre Kami não tá do lado dela. E pra quem tá lendo é muito óbvio que é o Mestre Kami, mas fica esse mistério nessa parte. A luta do Gulan contra o Goku vai começar, mas o Goku não aparece pra luta, porque durante a luta ele ficou comendo, durante as outras lutas ele ficou comendo muito e ele acabou dormindo antes da luta. Eles acabam acordando ele rápido e o Goku vai começar sua luta contra o Gulan. No começo da luta, o Gulan tenta usar a inocência do Goku para acertar ele, fazendo alguns golpes baixos. O Goku, obviamente, é mais forte que ele e acaba dando um soco e joga ele para fora da arena. Quando a luta parece que vai acabar, o Gulan mostra que tem asas, volta para a arena e acaba nivelando a luta. Afinal, ele consegue voar. Como vai jogar esse cara para fora da arena? A partir daí, o Gulan usa uma gosma que deixa o Goku preso. Preso, ele sabe que ele não consegue se mexer e o Gulan tenta jogar o Goku para fora da arena. O Goku, quando vai cair, ele chama a Kiton, que é a nuvem voadora, que traz ele de volta e o narrador até fala que essa é a única vez que o Goku vai conseguir usar isso, senão ele vai ficar fora do torneio. Ele volta e quando ele parece que vai ter preso e não vai ter o que fazer, ele acaba usando o seu rabo, que ele ainda tem que crescer de novo depois do primeiro arco, para poder soltar aquela gosma. Ele percebe que ele está muito mais forte agora que ele está mais acordado e ele dá um soco numa pilastra, destruindo toda uma parede, mostrando sua força. Nessa hora o Gulan vê que não vai ter chance, que o Goku é alguém sobre-humano, e aí ele pede bandeira branca e a luta se encerra com o Goku ganhando. Dessa forma, a semifinal está montada. Nós temos o Kuririn contra o Jack Chan e nós temos o Nan contra o Goku. Antes de começar a próxima parte da luta, tem uma parte muito engraçada e muito divertida, onde o Akira Toriyama coloca uma entrevista, com umas boas entrevistas entre Goku e Kuririn, e o Jack Chan, nesse momento, fazendo algumas piadas boas, e até uma música que ficou bem engraçada da forma como o Akira Toriyama escreve ela. Obrigado! Aqui está seu microfone. E a primeira semifinal é entre Jack Chan e Kuririn. O Kuririn começa a acertar alguns golpes rápidos no Jack Chan, mas ele acaba percebendo que ele vai ser muito forte. Não tem condições daquele nível de batalha o Kuririn conseguir acertar o Jack Chan. Então o que ele acaba fazendo? Eles aumentam o nível da força. Até o Jack Chan fala que com o Kuririn ele não vai conseguir fazer uma luta normal, ele vai ter que lutar um pouco mais sério. Eles acabam acertando vários golpes. E aí tem uma sequência inteira, que é uma sequência muito engraçada e que mostra o humor do Akira Toriyama, que acontece o seguinte: depois que eles acertam todos os golpes, eles falam que eles não conseguiram da plateia e o narrador ver nenhum golpe que eles deram, porque tudo foi muito rápido. Então a partir daí eles começam a recriar a cena de luta. Então o narrador tem que segurar o Kuririn no alto, mostrar como ele deu a voadora. Eles meio que recriam a cena como um todo, num momento até hilário quando você assiste, quando você lê, assiste a cena, que seria ele realmente reprisando toda a sequência, só que tudo em câmera lenta. Depois que reprisa tudo, eles voltam a lutar. O Kuririn tem uma calcinha lá presa com ele, que ele vai usar como arma secreta. Ele joga no chão e o Jack Chan acaba caindo nessa armadilha, porque ele adora mulheres, porque ele é igual o Mestre Kami. A partir daí, quando ele fica meio distraído, o Kuririn joga o Jack Chan pra fora da arena. E quando parece que ele vai cair, ele usa um Kamehameha que faz com que ele volte para a arena. Ele consegue voltar a partir daí. O Kuririn fica surpreso e com a sua velocidade ele consegue acertar e desmaiar o Kuririn. E dessa forma, a luta se acaba com o Jack Chan na grande final. E começa a segunda semifinal, que seria entre Goku versus Nan. A luta começa e o Goku já tenta usar uma técnica secreta que ele está repetindo, que ele está copiando o que o Jack Chan fez, que é andar tão rápido que parece que existem vários clones dele e a pessoa não sabe onde ele está.
Logo depois, quando ele vê que o Nan não sabe onde ele tá, ele usa seu rabo para poder fazer como se fosse realmente um peão e ficar virando na frente do Nan. Só que ele fica virando tanto que ele acaba ficando tonto e desmaiando na arena. Quando ele desmaia na arena, o Nan, em vez de ele jogar ele só pra fora da arena, ele resolve usar a sua técnica secreta, que seria pular o mais alto que ele conseguir e voltar usando o seu golpe máximo, que é pra acertar e fazer ele desmaiar. Ele pula e acerta o Goku. A contagem começa, mas o Goku é tão forte que aquele golpe acaba não fazendo efeito nenhum no Nan, no próprio Goku. Aí, logo depois disso, o Nan pensa que a ideia seria repetir a dose, só que agora pulando mais alto ainda, porque a primeira vez o Nan não é uma pessoa má, então ele achou que poderia matar o Goku, então ele pulou numa altura que achou que só iria fazer ele desmaiar até ele ganhar a luta. Então o Nan repete a dose, só que agora pulando muito mais alto. Só que o Goku, sabendo o que vai acontecer, pula atrás do Nan. E depois que os dois estão caindo ao mesmo tempo, o Goku cai mais rápido e ele usa mais uma vez o golpe de parecer que ele tá num lugar, mas muda pro outro. Afinal, ele chegou no chão antes do Nan. Quando o Nan vai cair, o Goku acaba acertando ele num golpe e o Nan acaba caindo pra fora da arena e perdendo a luta. E o Goku acaba chegando à grande final, que agora é entre Jack Chan versus Goku. Logo depois disso, tem duas cenas muito bonitas e muito legais que mostram como Akira Toriyama é bom em escrever história, é bom em escrever personagem, mas ao mesmo tempo ele consegue, no meio de tudo isso, fazer excelentes cenas dramáticas. Que é uma cena onde Jack Chan chega pro Nan e ele fala pra ele que, na verdade, ele é sim um mestre Kami. E que, na verdade, ele tá escondido porque ele quer testar a força dos seus alunos. Logo depois disso, ele revela isso porque ele acaba falando que ele sabe qual que é o segredo dele, ele sabe que o Nan precisa da água para sua vila, mas uma coisa que o Nan não sabe é que se na terra dele a água custa milhões, ali na cidade grande a água é de graça. Então a partir daí o Mestre Kami dá uma das suas cápsulas que ele tem, vazia, onde o Nan vai poder encher de água e a partir daí levar quanta água ele quiser dali para seu vilarejo. Uma cena bem bonita e bem legal, onde revela que o Jack Chan é o Mestre Kami e que o Nan vai conseguir levar toda a água que ele quiser para o seu vilarejo e a partir daí vamos para a grande final. E a grande final começa com Jack Chan sabendo da força do Goku, afinal ele é o Mestre Kami, ele já percebeu ao longo do torneio quanto o Goku é forte, então o que ele vai fazer é tentar usar o recurso máximo da sua força para derrotar o Goku o mais forte possível. E no começo ele já acerta um golpe de primeira no Goku que quase joga ele para fora da arena, mas o Goku acaba usando o seu rabo como se fosse uma hélice e ele acaba conseguindo voltar de volta para a arena. Logo depois disso, o Jack Chan resolve usar a sua segunda técnica, que seria o Kamehameha. Mas o Goku também sabe essa técnica, então a partir daí os dois Kamehameha acabam se anulando. Depois disso, o Jack Chan resolve usar a sua técnica de fazer vários caminhos ao mesmo tempo, parecendo que ele tá com um clone, mas ele só tá se mexendo muito rápido. Mas o Goku sabe essa técnica e ele usou contra o Nan, então um golpe acaba anulando o outro, então o Jack Chan vai ter que usar um golpe novo, vai ter que acabar fazendo com que realmente tenha uma forma de o Goku não conheça um golpe dele. E aí ele usa o golpe do bêbado, a luta do bêbado, onde Jack Chan finge que ele está bêbado para ficar alguém imprevisível e acertar o Goku. E no começo isso dá certo, o Goku não sabe o caminho dele, mas o Goku acaba meio que se transformando num formato de macaco, e você até imagina quem tá lendo o mangá pela primeira vez, que ele possa se transformar no macaco, mas não, ele fala que se o Jack Chan usou a técnica do bêbado, ele tá usando a técnica do louco, e aí os dois acabam meio que não dando certo um com o outro, porque o Goku fica muito forte também. Logo depois disso, o Jack Chan usa uma nova técnica, que é a técnica do Nananenen, onde ele canta a música Nananenen e faz com que o Goku acabe dormindo. E aí, quando o Goku vai chegar no 9 e ele vai perder a luta, a Bulma menciona a palavra comida e o Goku acaba acordando. Dessa forma, o Jack Chan ele percebe que só tem uma técnica que pode derrotar o Goku. E essa técnica seria envolvendo uma técnica que o Gohan ensinou ele a fazer. Ele usa a técnica, mas o problema é, a técnica fez com que o Goku ficasse muito no alto, e esse muito no alto fez com que ele visse a lua. Afinal, a luta não se passa na lua, mas é um momento onde a lua está entre o sol, é como se fosse um eclipse, entre o sol e a noite. E o Goku acaba vendo a lua, e ele vendo a lua faz com que ele se transforme no Ozaru. E ele se transformando no Ozaru, ele vai acabar destruindo tudo que tá na sua frente. O Mestre Kami, na verdade, Jack Chan, sem saber o que fazer, ele acaba usando o Kamehameha mais forte que ele conhece. Todo mundo acha que nessa hora ele vai matar o Goku, afinal é um Kamehameha muito forte. Mas não, a missão dele nunca foi acertar o Goku, foi acertar a lua. Ele destruiu a lua e fez com que o Goku voltasse no seu formato humano.
Logo depois disso, o Goku levanta, ele consegue acertar um golpe no Jack Chan, que quase cai da arena, mas ele consegue prender o seu pé no canto da arena, fazendo com que ele não caia. Então a luta continua e os dois vão pro seu golpe final. O golpe final acerta os dois, um acerta o chute no outro e os dois caem no chão. O Goku levanta antes e fala que ele é o campeão, afinal ele foi o que levantou. Mas na verdade ele não tem mais força e ele acaba desmaiando. O Jack Chan levanta e ele mostra que ele não tem mais força. E pra ele levantar, mostrar que tá consciente e consegue ficar de pé, o Jack Chan é o grande campeão do primeiro torneio que é apresentado em Dragon Ball. E aí terminamos o primeiro torneio. Só pra vocês saberem o que aconteceu com o Mestre Kami, depois de toda a batalha ele aparece como se nada tivesse acontecido na frente da Bulma e dos outros competidores. Mas assim foi o primeiro torneio de Dragon Ball. O primeiro campeão foi o Jack Chan, que é o Mestre Kami, e essa é a ideia que eu tive pro vídeo, contar como que foi o primeiro torneio de Dragon Ball, pra quem nunca viu, porque muita gente eu sei que nunca viu o Dragon Ball clássico, ou já pulou pro Z, ou realmente não lembra como foi. E assim aconteceu o primeiro torneio desse mangá tão icônico como é Dragon Ball. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do primeiro torneio de Dragon Ball? Você leu no mangá? Você assistiu no anime? Você lembrava dele? E outra, o que você achou desse formato de vídeo? Você gostaria que trouxesse outros vídeos nesse estilo? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.